Bem, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. O pastor Thomas me disse que esse vai ser o quarto sermão, pastor Thomas. É o quarto sermão nesse parágrafo. Eu nem sabia que eu havia pregado tanto nesse parágrafo. Falta só o versículo 19. Versículo 14 até o versículo 19. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 a 19. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Bem, na medida em que eu estive falando sobre esses versículos aqui, nesse parágrafo, nós aprendemos que a conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. Então, os irmãos que gostam de anotar, eu imagino que talvez aí nas suas anotações passadas, já faz um tempinho que eu não falo sobre 2 Timóteo, deve constar aí em suas anotações, né? A conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. O apóstolo Paulo, os irmãos sabem, está dando aqui uma série de orientações a Timóteo acerca de qual deveria ser a conduta dele frente aos desafios do ministério. Lembrem-se, irmãos, que Timóteo estava numa situação bastante complexa. Ele estava assumindo ali parte do ministério do apóstolo Paulo, já que Paulo haveria de ser morto. A tradição diz que depois dessa prisão, que é a prisão em que Paulo está numa masmorra, Paulo haveria de ser decapitado. A tradição diz que ele foi levado para fora dos muros de Roma e então decapitado. E o tom da carta realmente é um tom de despedida. O apóstolo Paulo então escreve a Timóteo, orientando ele acerca de qual deveria ser a conduta dele frente a todos esses desafios do ministério. E eu tenho me esforçado aqui, na medida que eu exponho 2 Timóteo, em desmistificar aquela ideia de que Timóteo era um bebê chorão, um menininho ali atrás da porta roendo as unhas. O fato é, queridos, que diante da situação que ele estava, é muito provável que qualquer um de nós estaríamos vivenciando ali, experimentando reações muito piores do que Timóteo. E veja, o apóstolo Paulo então dá uma série de orientações. Nós vimos aí essas orientações ao longo de todo o capítulo 1, nós vemos isso no capítulo 2, e nesse parágrafo o apóstolo Paulo continua dando orientações a Timóteo acerca de, qual deveria ser a conduta dele? Diante dos desafios do ministério, das perseguições e tudo mais, como Timóteo deveria se comportar? E por isso, então, essa mensagem central: a conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. E se vocês olharem no capítulo 2, versículos 14 a 16, nós temos orientações muito diretas a Timóteo sobre como ele deveria se comportar, como ele deveria agir. Veja, no versículo 14 até o versículo 16, eu vou ler novamente para sedimentar na memória dos irmãos, tá bom? Diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho. Percebam, irmãos, aqui as orientações diretas do apóstolo Paulo acerca da conduta de Timóteo, ok? Então, quando eu estiver lendo aqui, vá pensando aí as orientações diretas acerca da conduta que Timóteo deveria nutrir.
Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Notem, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No versículo 16, evite igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, a conduta de Timóteo, e é uma conduta que nós devemos imitar, porque nós também estamos envolvidos num serviço nobre. O serviço ao nosso rei, em favor do nosso rei, é de fato um serviço nobre. Nós também devemos imitar essa conduta de Timóteo. E veja, o que nós aprendemos aí acerca dessa conduta nesses versículos que eu li agora, do versículo 14 até o versículo 16. Nós aprendemos que Timóteo e nós devemos fazer lembrar a verdade. O versículo 14 diz, recomenda estas coisas. É como se o apóstolo Paulo dissesse a Timóteo, olha, faça lembrar essas coisas. Que coisas são essas? Nós precisamos olhar para o contexto da passagem. No versículo 12, versículo 11, no capítulo 2 diz assim, fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Recomenda essas coisas. Ou seja, faça lembrar, Timóteo, estas coisas. Então Timóteo, a conduta de Timóteo era trazer à memória dos irmãos essas velhas verdades. Talvez, por alguma razão, diante da perseguição e da crise que os irmãos ali de Éfeso estavam experimentando, lembre-se que Timóteo era pastor em Éfeso, era necessário que Timóteo fizesse esses irmãos recordar de velhas verdades, para se sentirem novamente nutridos, encorajados e fortalecidos. Então Timóteo deveria fazer lembrar a verdade, Timóteo deveria advertir seriamente. Nós vemos aí a ideia de uma orientação solene. Então Timóteo deveria advertir seriamente. É uma espécie de ordem com autoridade máxima. Timóteo tinha que fazer isso, afinal de contas, o momento era decisivo. Então percebam, irmãos, o tom de urgência da carta. Timóteo, lembre essas coisas, ou faça lembrar essas coisas. Ordene com toda a autoridade. Timóteo também, uma outra conduta que Timóteo deveria assumir, é uma conduta ilibada. Ele deveria ser alguém reto, não envolvido em pecados. Ele deveria ser alguém santo. É o que nós aprendemos aí no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele deveria ser santo. Então, notem, irmãos, a pressão, né, que Timóteo estava sofrendo nos últimos momentos ali. O apóstolo Paulo dá essas recomendações todas a Timóteo. E mais, ele deveria estar familiarizado com a palavra da verdade. Ele deveria ser não somente alguém que sabe da verdade, mas também que tem grande familiaridade com ela. Ele deveria ser um estudioso, ele deveria se apropriar da verdade, evidente, para poder não somente viver essas verdades, mas também transmitir elas. O apóstolo Paulo dá orientações a Timóteo para que ele transmitisse a verdade, a palavra da verdade, a outros irmãos, para que esses irmãos, munidos dessa mesma verdade, pudessem também transmitir a outros. Então, Timóteo deveria estar familiarizado com a palavra da verdade. Nós vemos aí no versículo 15. Timóteo também deveria se afastar de conversas sem fundamento e sem valor espiritual que levam a uma vida ímpia. Timóteo deveria se afastar dessas coisas. Então, nesse conjunto de versículos, nós temos todas essas orientações de Paulo a Timóteo, falando sobre como ele deveria se comportar. Eu fico imaginando a sensação de Timóteo ali, lendo todas essas coisas, né? Tendo que lidar com toda essa pressão e tudo mais. Por outro lado, o apóstolo Paulo também fala acerca da conduta dos falsos mestres. Essas, por sua vez, deveriam ser evitadas. Veja, versículo 17 e 18 diz assim, versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade,
asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Esses versículos, esses 2 versículos, nos apresentam também uma conduta, mas a conduta do falso mestre, a conduta daqueles que promovem a mentira. Essa conduta, ela deveria ser evitada. Então, o que deveria ser evitado? A linguagem mortífera desses falsos mestres. Então, a conduta deles era essa. Eles tinham uma linguagem mortífera que não edificava, pelo contrário, elas corroíam como câncer ou como gangrena. Então, isso deveria ser evitado. Mas, essas pessoas, elas são pessoas desviadas da verdade. Elas não estão no caminho. Por isso, é uma conduta que também deve ser evitada. Elas creem e ensinam doutrinas falsas. É uma conduta que também precisa ser rejeitada. Percebam que nós temos aqui, irmãos, de maneira muito evidente, 2 porções, né, de condutas. Uma conduta que é a conduta que deveria ser vista em Timóteo e que deve ser seguida por nós. E nós temos aqui um outro grupo de condutas, digamos assim, que é a conduta dos falsos mestres, e essas precisam ser rejeitadas. Por fim, esses homens maus, eles pervertem a fé de quem lhe dá ouvidos. O fato é, queridos, que essa postura dos falsos mestres estava ganhando popularidade. Os irmãos devem perceber aí no versículo 18, que diz assim: estes se desviaram da verdade, fazendo referência a Himeneu e Fileto, e outros. O apóstolo Paulo, ele destaca Himeneu e Fileto de um grupo de homens que haviam se pervertido. Esses se desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já realizou. Então eram homens desviados da verdade, que acreditavam e defendiam mentiras, heresias e mais. E estão pervertendo a fé a alguns. Então a mentira que estava sendo propagada ali em Éfeso, por alguma razão, estava sendo crida por um grupo de pessoas que faziam parte daquela igreja. Então, nesse sentido, Himeneu e Fileto, falsos mestres, estavam sendo bem-sucedidos nas suas investidas. Notem, queridos, eu disse para vocês agora há pouco que a minha intenção é desmistificar a ideia de que Timóteo é um bebê chorão atrás da porta roendo as unhas. E notem, se nós analisarmos a pressão que Timóteo vivia, nós podemos identificar isso com muita facilidade. Nós podemos nos colocar na situação de Timóteo e pensar como nós, eu e vocês, como nós estaríamos reagindo frente a esses desafios e pressões todos. Notem, Timóteo, ele sofria uma pressão externa muito grande. Os irmãos se lembram que a religião cristã era uma religião considerada naquela época uma religião ilegal. Os irmãos devem se lembrar que houve aquele incêndio que devastou parte de Roma e Nero colocou a culpa nos cristãos. E fazendo isso, aquela perseguição que já havia, que nós já vemos, né? Aquela perseguição velada, não institucionalizada, que já acontecia, isso ganha proporção na medida em que Nero faz com que a religião cristã, ou assina um decreto afirmando que a religião cristã era agora uma religião ilegal. Então, a perseguição não era mais uma perseguição velada, era uma perseguição institucionalizada. O jovem Timóteo estava lidando com isso. Além disso, a palavra da verdade anunciada em Éfeso gerava um grande transtorno. Os irmãos devem se lembrar, um transtorno econômico e espiritual ali na cidade. Os irmãos devem se lembrar, lá em Atos 19, que o apóstolo Paulo, na medida em que prega o evangelho, as pessoas ali que trabalhavam, ourives, e que trabalhavam fazendo estátuas da deusa Diana, se sentiram muito inconformados com a pregação da verdade. E houve um grande tumulto ali. Os irmãos se lembram isso, está lá relatado em Atos, no capítulo 19. Então, tudo isso gerava uma grande pressão externa, ou seja, fora dos muros da igreja.
Então havia esse ataque, havia essa perseguição, havia essa perturbação na cidade de Éfeso por conta da pregação do Evangelho, e Timóteo ali, anunciando a verdade. E o apóstolo Paulo falando, olha, continue firme, continue reto, conte com a ajuda de Deus, conte com a ajuda de Jesus Cristo, conte com o auxílio do Espírito Santo, é o que nós vemos no capítulo 1. Mas não eram só pressões externas que o apóstolo Paulo, que Timóteo experimentava. Além dessas pressões externas, havia também o fato de que Timóteo estava lidando com a perda do seu amigo, do seu pai na fé. Alguém que havia subsidiado ele, digamos assim, em todos os sentidos, desde o início do seu ministério. Não era somente um colega de ministério, era um verdadeiro pai na fé. Aliás, é assim que o apóstolo Paulo se refere a Timóteo, como um filho na fé. Então a relação desses dois era uma relação muito intensa, muito próxima. E o apóstolo Paulo, então, estava se despedindo de Timóteo, e Timóteo experimentando essa despedida de maneira muito dramática, muito dramática. Vão somando isso tudo, vão considerando todos esses elementos e me digam se Timóteo tinha ou não motivo para se sentir com medo, para se sentir desanimado. Veja, então nós falamos de pressões externas, falamos do fato de que ele estava se despedindo do seu grande mentor. Havia também pressões internas, e pressões internas essas que nós vemos aqui nos versículos que nós lemos. Havia um grupo de pessoas, dentre os quais se destacava Himeneu e Fileto, falsos mestres que estavam pregando a mentira, ali no contexto da igreja de Éfeso, e não somente isso. Não eram apenas tagarelas que ficavam falando pelos cotovelos as heresias. Havia pessoas ali na igreja que estavam se desviando da verdade e abandonando a fé cristã por conta dessas coisas, por conta dessas mentiras. Nós vemos um pouco mais para frente o apóstolo Paulo lidando com Alexandre, o latoeiro metalúrgico, né? Ou ferreiro. Parece que havia ali um homem que foi por alguma razão expulso da igreja. Nós vamos ver isso bem lá na frente. E esse homem, indignado e inconformado com isso tudo, havia feito denúncias do apóstolo Paulo, de modo que o apóstolo Paulo sofreu sérias consequências por isso. Então notem, irmãos, que havia pressões internas seríssimas. Timóteo tinha que lidar com tudo isso. Além de todas essas coisas, além das pressões externas, além de estar se despedindo definitivamente do seu mentor, do seu pai na fé, além das pressões internas, Timóteo ainda precisava lidar com algumas questões relacionadas à sua pouca idade, o que poderia gerar certo descrédito à vista de alguns. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a como ele deveria se comportar e como a igreja deveria se comportar com relação a Timóteo, um jovem pastor. Timóteo ainda tinha que lidar com a sua timidez, com o seu perfil um pouco mais introspectivo. Agora me digam, queridos, qual de nós não estaria com medo numa situação dessa? Diante de uma situação como a que Timóteo estava vivendo. Perseguição ou perseguições internas e externas, falsos mestres falando mentiras e a igreja sendo abandonada por alguns, o seu mentor, pai na fé, indo embora, ele ali experimentando certo descrédito por causa de alguns que o considerava jovem demais, o seu perfil um pouco mais tímido. Queridos, qualquer um de nós nos sentiria numa situação muito semelhante ou até pior do que Timóteo. E mesmo com tudo isso, ele deveria continuar sendo otimista. Queridos, o fato é que esta carta ela não poderia ser mais oportuna. Essa carta ela aconteceu num momento extremamente oportuno. Timóteo estava mergulhado nesse turbilhão de coisas. Então o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta
para tentar minimizar o medo, o desânimo de Timóteo e também dar orientações acerca de como ele deveria conduzir a igreja do Senhor. Himeneu e Fileto estavam causando um grande problema ali. E Timóteo tinha essa pedra no sapato com a qual ele deveria lidar. O que eu faço? Como eu me comporto? Isso está causando um grande desânimo em mim. Certamente Timóteo pensava. Mas o fato é que Timóteo deveria continuar sendo uma pessoa otimista frente aos desafios do ministério. O apóstolo Paulo, ele é a pessoa apropriada para falar sobre otimismo frente aos desafios do ministério. Os irmãos devem se lembrar de que na ocasião da sua prisão em Roma, aquela prisão domiciliar, ocasião em que ele escreve aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon, naquela lá de Atos 28, os irmãos devem se lembrar que quando ele escreveu Filipenses, ele estava preso, portanto, e ele diz o seguinte: olha, eu não quero, irmãos, ele pensando na igreja de Filipos, né? Eu não quero, irmãos, que vocês se sintam tristes e por alguma razão amedrontados ou desanimados pelo fato de eu estar aqui experimentando as cadeias. Porque embora eu esteja preso, a palavra de Deus continua sendo anunciada. E ele diz ali que ele estava anunciando a guarda pretoriana. Ele diz que por alguma razão aqueles irmãos que viam ele pregar, ao invés deles se acovardarem, eles estavam pregando o evangelho com muito mais desassombro. Então nota, irmãos, que o apóstolo Paulo ele é craque em observar a situação difícil e os dramas da vida sob uma perspectiva diferente. E é esse apóstolo Paulo que está escrevendo a Timóteo para encorajá-lo e para fazer com que ele tenha uma nova perspectiva diante do medo, das dificuldades e das perseguições. Por isso, Timóteo, ele deveria assumir uma conduta específica. Afinal de contas, a conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. E finalmente, quando chegamos no versículo 19, uma introdução um pouco longa, né? Hoje eu estou parecendo o pastor Marcos, né? Agora eu vou começar a pregação. Eu quis dar esse pano de fundo, esse panorama, porque como faz tempo que eu não falo sobre essa carta aqui, eu queria dar esse panorama geral para os irmãos. E finalmente nós então chegamos no versículo 19. E nós ainda estamos experimentando as orientações de Paulo acerca de qual deveria ser a conduta de Timóteo. E no versículo 19, então, nós vemos que o servo de Deus, Timóteo, ele deveria ter duas certezas. Ele deveria nutrir duas certezas. Então, onde os irmãos devem se situar aí? Timóteo está se sentindo com medo, Timóteo está se sentindo desanimado, o avanço da mentira parece estar fazendo algum efeito. Algumas pessoas, entre elas Himeneu e Fileto, estavam disseminando mentiras, e essas mentiras estavam ganhando popularidades. E diante disso tudo, Timóteo deveria ter duas certezas. Duas certezas. Versículo 19. A primeira certeza: o fundamento de Cristo é inabalável. O fundamento de Cristo é inabalável. E a segunda certeza: os filhos de Deus dão mostras da sua salvação. O fundamento de Cristo é inabalável, a parte A do versículo 19. E os filhos de Deus dão mostras da sua salvação. Então veja, irmãos, na parte A do versículo 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Existe uma série de teorias acerca do que seria o firme fundamento. Nós temos, evidentemente, referências do firme fundamento, por exemplo, como sendo a palavra da verdade, o Evangelho. Mas se e existem outras teorias também que tentam apresentar o sentido do firme fundamento. As mais populares são essas, de que o apóstolo Paulo estaria se referindo aí à palavra da verdade, ao Evangelho. E a segunda interpretação é de que o apóstolo Paulo está se referindo aos eleitos,
a igreja santa de Deus, os eleitos do Senhor. E essa interpretação é que faz mais sentido, queridos, tendo em vista o contexto da passagem e tendo em vista também que o apóstolo Paulo já se refere nos escritos que ele envia a Timóteo, à igreja ou aos eleitos de Deus, como sendo esse firme fundamento. Notem, se os irmãos olharem em 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, o texto conhecido, eu já falei desse versículo várias vezes. Diz assim, versículo 14, escreva estas coisas, esperando e ver-te em breve. Versículo 15, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Timóteo já estava familiarizado com a ideia de que a igreja, ela age como um firme fundamento. E mais, se os irmãos olharem o contexto desse versículo, versículo 19, o contexto dessa passagem, os irmãos vão notar que o apóstolo Paulo está se referindo à igreja. Então, no versículo 10, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Os versículos 20 e 21, portanto, os versículos imediatos aí após o versículo 19, também fala do contexto de igreja. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, nota, irmãos, que o contexto da passagem e a linguagem do apóstolo Paulo, a linguagem que o apóstolo Paulo usa, na medida em que ele escreve para Timóteo, é uma linguagem que dá o tom da interpretação do que seria o firme fundamento. Então, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo está se referindo aos eleitos de Deus. E ele diz, Timóteo, não se sinta amedrontado. Não fique desanimado frente aos ataques dos falsos mestres. É verdade, alguns estão abandonando a fé. Existem homens aí, como Himeneu e Fileto, que estão pregando a mentira, mas Timóteo, não desanime. Não desanime. Afinal de contas, o firme fundamento de Deus, ele permanece. E isso não pode ser, de maneira nenhuma, desfeito. Quem garante isso é o próprio Senhor. Então, nota, irmãos, que o apóstolo Paulo quer encorajar Timóteo e dar ânimo a Timóteo frente a todos esses desafios. O versículo continua. Então, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Na verdade, é um selo duplo, ou dois selos. Então, nós temos aí o primeiro selo, que diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, essa é a primeira face desse selo, vamos dizer assim, né? Então, essa é a primeira face desse selo. É como se fosse, imagine uma moeda, com duas impressões ali, uma de um lado e outra do outro. E o primeiro selo, a primeira face, diz o seguinte, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O apóstolo Paulo certamente está fazendo menção do que ocorre em Números, capítulo 16, que fala sobre a rebelião de Corá. Os irmãos devem se lembrar, abra a Bíblia de vocês, em Números. E veja o que o apóstolo, o que é escrito e o versículo, ou o texto, ou o evento que o apóstolo Paulo tem em sua memória quando escreve a Timóteo. Números capítulo 16. Veja, apenas para dar o contexto aos irmãos sobre o que está na mente de Paulo quando ele diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então veja, no versículo 1 do capítulo 16 de Números, diz assim, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de
Pelete, filho de Ruben. Então ele reúne ali uma comissãozinha rebelde. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, não era tão pequeno assim, era um grupo grande. 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta. Notem o tom de rebeldia dessas pessoas. E notem, na medida em que eles se rebelam contra Moisés e Arão, ele está se rebelando contra o próprio Senhor. Contra o próprio Senhor. E lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Nossa, que piedoso é esse homem, né? Que piedoso é esse homem. E o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Então, Corá, num ato de rebelião, questiona ali a autoridade de Moisés. Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Versículo 5. E aí vem o texto que faz referência ao que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. E falou a Corá, Moisés disse a Corá, e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Bom, o desfecho disso tudo é que Deus então pune Corá e todos aqueles que haviam seguido ele, justamente pelo fato de a rebelião de Corá ser uma afronta, não a Moisés especificamente, mas a princípio, ou antes de qualquer coisa, uma ofensa e uma rebelião ao próprio Deus. Por isso que o apóstolo Paulo faz com que Timóteo recorde desse evento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. A implicação disso tudo, queridos, é que Deus, ele haveria de punir aqueles que estavam se rebelando contra a verdade, assim como ele já havia feito no contexto em que homens maus se rebelaram contra ele, texto esse que nós vimos aqui em Números. E de fato, queridos, de fato, o Senhor sabe realmente quem pertence a ele. E Timóteo deveria sentir segurança nisso. Timóteo não deveria se entristecer além da medida, ou ter tanto medo assim, porque afinal de contas, o firme fundamento de Deus haveria de permanecer. Deus, ele sabe muito bem quem o pertence, ou quem pertence a ele. Veja, se os irmãos olharem em Efésios, veja o que o apóstolo Paulo diz. Na ocasião em que ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 a 5. Veja, estamos falando aqui, irmãos, ou tentando embasar a verdade de que Deus conhece os que lhe pertencem. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou, versículo 5, para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O Senhor conhece os que lhe pertencem, porque afinal de contas, foi ele quem os escolheu. Se os irmãos olharem em João, o Evangelho de João, um pouquinho atrás, veja, João, texto conhecido dos irmãos, João capítulo 10, texto belíssimo, irmãos. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Versículo 27,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Notem, irmãos, que quando nós nos colocamos um pouquinho no lugar de Timóteo, nós percebemos não somente a preocupação dele, o zelo dele. Nas palavras do apóstolo Paulo, né, nós podemos perceber qual era a grande preocupação de Timóteo. Ele estava amedrontado, ele estava triste, desanimado. Os falsos mestres estavam alcançando certo êxito, né, na mentira. E o apóstolo Paulo diz: não, Timóteo, não se entristeça com esses que estão abandonando a fé. O Senhor sabe quem pertence a Ele, e esse fundamento, que são os eleitos, eles vão permanecer. Os eleitos de Deus permanecerão. Portanto, não se entristeça, não desanime. O Senhor sabe quem o pertence, ou quem pertence a Ele. E os textos que nós lemos, e há vários outros. Romanos 8, 29 a 30. O próprio texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, essas coisas todas deveria servir para motivar Timóteo. Deveria servir para fazer com que Timóteo não se sentisse desanimado e entristecido, mas pelo contrário. Talvez a saída dessas pessoas já era uma expressão da graça e do cuidado de Deus. Ao fazer com que pessoas más saíssem da igreja de Éfeso, Timóteo certamente deveria olhar para tudo aquilo e ter a certeza de que estaria ali aqueles que pertenciam ao Senhor. A certeza de que os eleitos permaneceriam. Ao olhar para essa verdade e notar que alguns estavam abandonando a fé, Timóteo não deveria se culpar por nada disso. A palavra estava sendo anunciada. Mas talvez Timóteo tinha que olhar para tudo aquilo e pensar: Senhor, o sentimento deveria ser: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está livrando a tua amada igreja de problemas maiores. E Timóteo deveria continuar o seu ministério. Deveria continuar adiante, falando da verdade, pregando a verdade, combatendo a mentira, resistindo aos falsos mestres, fazendo com que os eleitos de Deus fossem nutridos com a palavra da verdade. E aqueles que não estavam permanecendo na fé, certamente, não permanecendo e abandonando a fé, certamente, isso tudo era uma expressão da graça de Deus e do cuidado de Deus, fazendo com que o mal saísse do meio dos santos. Muito bem. A parte B do versículo, nós temos aí a segunda certeza que Timóteo deveria nutrir. A certeza era de que os filhos de Deus dão mostras da sua salvação. Veja, a parte B do versículo diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então esse é o segundo selo, ou a segunda face do selo, né? Que diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, esse selo, ele tinha como objetivo, né, atestar propriedade. Os eleitos de Deus era propriedade do Senhor, e essa propriedade tinha um selo com duas faces, ok? Então pense numa edificação que tem ali um selo de autenticação, um selo que demonstra
não somente a autenticidade, mas também de quem é aquela propriedade. Quem é o proprietário? E nesse selo havia duas inscrições. A primeira nós já vimos. O firme fundamento de Deus permanece. Aliás, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E a parte B, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então notem, a segunda face desse selo deveria gerar a certeza em Timóteo de que os filhos de Deus dão mostras da sua salvação. Os filhos de Deus, queridos, eles evidenciam que de fato mudaram de vida. Eles dão uma demonstração cabal de que eles agora têm uma nova vida. Que o antigo homem, ou que o velho homem, já morreu. E há agora um novo homem, um novo ser. Se os irmãos olharem essa afirmação de Timóteo, ela reflete o sentimento do salmista. Veja, Salmos, capítulo 34. Essas coisas estão fazendo sentido para os irmãos? Os irmãos estão entendendo o ponto aqui? Se alguém não estiver entendendo, me diga, por favor. É importante que os irmãos saibam o que deveria motivar Timóteo. O que deveria motivar Timóteo? Essas duas certezas deveriam motivar Timóteo. Veja, Salmo capítulo 34, no versículo 14. Aparte-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Então, veja, irmãos, que essa afirmação de Paulo reflete esse sentimento. O sentimento de que aquele que realmente nasceu de novo vive em santidade. Notem, a ação de santidade, é um reflexo, é o que se vê, é o que é percebido na vida daqueles que nasceram de novo. Veja, a salvação é pela graça, mediante a fé. Nós aprendemos isso em Efésios 2. Nós vimos isso nos textos que nós lemos aqui. Eu mencionei para os irmãos Romanos capítulo 8, mas nós lemos também Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, que diz que Deus escolheu os seus eleitos desde os tempos eternos. Ele não viu, como dizem alguns, né? Ele falou, esse aqui vai ser bonitinho, esse aqui vai ser santo, então eu vou escolher ele porque ele vai ser uma gracinha quando for mais velho. Não foi isso, não foi isso. Mas notem, a evidência, a demonstração dessa nova vida, ela é percebida, ela é notada. Os santos, aqueles que nasceram de novo, a exemplo do que nós vemos aqui no capítulo 34 de Salmos, no versículo 14, diz, aparta-te do mal o que pratica, e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Se os irmãos olharem em Provérbios, veja, Provérbios, no capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em 2 Timóteo reflete um pouco o que nós lemos nesses dois versículos, ou nesses dois textos, de Salmos e de Provérbios. O que é refletido aí? O que nós aprendemos aí? Nós aprendemos que os filhos de Deus, de fato, eles dão mostras da sua salvação. De que maneira? Eles se apartam do mal, eles se afastam do mal. Eles deixam de viver na iniquidade. Ele busca viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida santificada. E se isso não estava sendo experimentado por aqueles que estavam abandonando a fé, era só mais uma demonstração de que aqueles não eram, ou não fazia parte desse grupo seleto de eleitos de Deus.
É isso que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui em Timóteo. E de fato, queridos, quando nós nascemos de novo, nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos para Cristo, para o seu inteiro agrado. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não vivemos para satisfazer as nossas vontades. Isso é uma grande bobagem do nosso século. Essa coisa de que eu preciso viver para satisfazer as minhas vontades, agora existe uma expressão, e eu confesso que é até um pouco engraçado. Hoje existe aquela expressão, olha, eu vou me mimar. Já ouviram essa? Me mimei. Queridos, eu estou brincando porque eu sei, alguns de vocês usam essa expressão para fazer referência a alguma coisa que vocês queriam muito e agora vocês têm. Então vocês dizem, olha, me mimei. Mas levando isso até as últimas consequências, nós não vivemos para nos mimar. Ou seja, nós não vivemos para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. Queridos, nós somos de Deus. Nós nascemos de novo. Nós somos um povo santo, retirado das trevas, do lixo, da imundícia. E isso aconteceu para que nós servíssemos de fato ao nosso Senhor. Ele morreu por nós. Ninguém, a não ser Ele, se sacrificou por nós. Ele é o nosso Senhor. Nós somos escravos dele. Nós fazemos a vontade do nosso Senhor, não a nossa vontade. Portanto, não se mimem tanto assim. Não se mimem tanto assim. Coisas da internet, né? Coisas da internet. Pela quantidade de pessoas que riam, vocês estão muito bem antenados, viu? E eu também, né? Mas o fato é, queridos, que nós vivemos para Cristo, para fazer a sua vontade. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Veja, o apóstolo Paulo fazendo referência ao Senhor Jesus. E ele morreu por todos nós. Ele morreu por todos nós. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vejam, queridos, que verdade linda, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, essas verdades todas, às vezes eu tenho a impressão que, eu já disse isso aqui outras vezes, e eu preciso dizer novamente, essas verdades todas aqui, de que nós vivemos para Cristo, vivemos para o seu inteiro agrado, vivemos para testemunhar acerca da verdade, e tudo que fazemos, tudo que pensamos, todas as coisas, evidentemente, deve apontar para o Senhor e para a sua verdade. Às vezes eu tenho a impressão de que, em virtude das grandes demandas da vida, das várias demandas, eu não quero diminuir nenhuma delas, várias demandas, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas a trabalho, portanto a questões monetárias, problemas no geral que todos vocês enfrentam, todos vocês e eu enfrento. O fato é que muitas vezes nós estamos mergulhados nisso tudo. E de fato, são problemas, e eles são problemas reais. Eu não ouso diminuir nenhum deles. Cada um sabe o drama que enfrenta. Cada um sabe as lutas que travam. Cada um sabe os motivos das insônias que experimentam. Cada um sabe de si. E eu não quero diminuir isso. Não quero definitivamente diminuir nada disso. E eu me compadeço. Na verdade, eu me compadeço dos irmãos que sofrem. Mas notem, queridos, apesar de tudo isso, nós não podemos nos esquecer de que nós temos um propósito aqui. Nós temos um propósito aqui. Existe uma razão para nós estarmos aqui. Existe uma razão para nós estarmos aqui reunidos. Nós vivemos para o Senhor. E talvez, queridos, o seu problema, por maior que seja, talvez seja o caso de você analisar o seu problema sob uma outra perspectiva.
olhe para o seu problema sobre uma outra ótica. Você vai sofrer. Isso é fato. Você vai sofrer. Mas notem, queridos, vale muito mais a pena sofrer pelo que é justo, santo e bom. Não dê um peso exacerbado para os seus dramas, por maior que eles sejam. Talvez você esteja lidando com problemas insolúveis. Eu acredito nisso. E isso tem te abatido e tem feito com que você se sinta desanimado, triste, enfraquecido. Mas, queridos, notem, mais uma vez, nós vivemos para satisfazer a vontade do nosso Senhor. E vivemos para o seu eterno louvor. Nós vivemos para louvar e agradar o nosso Senhor. Timóteo, assim como nós, estava experimentando os seus momentos de lutas e desafios. Timóteo, assim como você, estava se sentindo triste, desanimado, com medo, mas ainda assim, o apóstolo Paulo tenta encorajar ele com velhas verdades. Com velhas verdades. O fundamento de Cristo é inabalável. Os filhos de Deus dão mostras da sua salvação. Timóteo, não desanime. Não desanime. Às vezes, queridos, estou encerrando a minha fala já. Às vezes na medida em que nós nos dedicamos ao trabalho do nosso Senhor, e eu estou pensando aqui especificamente nos trabalhos ministeriais, né? No serviço que nós prestamos aqui, que nós prestamos a Deus, mas aqui na nossa igreja. E muitas vezes, é comum isso acontecer, nós nos sentimos desanimados, por uma série de razões. Uma série de razões. Na medida em que nós nos empenhamos em fazer o nosso trabalho, que é o trabalho para o Senhor, trabalho para o nosso Mestre, o nosso Deus, nós nos sentimos desanimados por uma série de motivos. Às vezes nós nos sentimos sobrecarregados, porque nós não vemos a cooperação em determinados ministérios, e alguns trabalham mais do que outros, e nós nos sentimos desanimados por isso. Às vezes nós nos sentimos entristecidos, muito entristecidos, por pessoas que saem da nossa igreja. Isso nos entristece. E eu penso aqui em todos os motivos de saída, sejam eles motivos normais que acontecem, eventualmente alguma pessoa muda de cidade, tem que sair. Então, nós nos entristecemos com isso. Às vezes nós nos entristecemos, está dando um eco, né? Às vezes nós nos entristecemos por pessoas porque nós tínhamos um apreço muito grande, e essas pessoas, por alguma razão, abandonam a fé e saem, e nós nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados às vezes, entristecidos. Nós olhamos às vezes e nos sentimos solitários, muitas vezes. A impressão que dá é que os pastores, falando de mim, o pastor Robson não me nota. Poxa vida, eu faço tanto aqui, o pastor Robson nem vê o que eu fiz. E essas coisas podem entristecer vocês, é verdade, pode entristecer. Mas notem, queridos, Timóteo, em alguma medida, certamente, talvez um pouco mais do que nós, também estava experimentando essa mesma sensação de tristeza, de desânimo, de desamparo, por todas as razões que eu mencionei aqui. Por todas as razões que eu mencionei. Mas o apóstolo Paulo busca encorajar ele. E ele, de fato, se sente encorajado frente a todos os desafios. E a coragem dele vem não da mentira, coisa do tipo, olha, você é uma pessoa muito valorosa. Você, como é que é? É a menina dos olhos de Deus. Você é the best. Você é lindo, você é o maioral, você é tudo. Você não vem dessas coisas. Não vem dessas coisas. O consolo que Timóteo experimenta vem
de verdades como essa. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Timóteo, ele se sentiu encorajado e entusiasmado com essas verdades. Lembrem-se, irmãos, Timóteo enfrentava as suas pressões externas, perseguições, o apóstolo Paulo ali à beira da morte, ele sozinho, jovem, problemas internos dentro da igreja, pessoas abandonando a fé, homens ali falando mentiras, e vários outros dando ouvidos. No meio desse turbilhão de coisas, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, não se desanime, Timóteo. Fica firme, permaneça, lute como um bom soldado, como um atleta, como um agricultor. Faça o seu trabalho na força que Deus supre. Execute as suas tarefas. Coloque a mão no arado e não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Queridos, e essas verdades, elas também devem nos motivar. Quem morreu por vocês? Queridos, eu não morri por vocês. O pastor Robson não morreu por nenhum de vocês. Portanto, vocês não têm que me agradar. Vocês não têm que fazer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de esforço tentando me agradar. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Vocês não têm que vir aqui adorar a mim e cantar hinos e louvores a mim. Eu não morri por vocês. Eu não me sacrifiquei a ponto de dar a vida do meu filho por nenhum de vocês. Eu não fiz isso. Quem fez isso foi o nosso Senhor. Portanto, quando eu e vocês nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorar o nosso Senhor, de modo que nada fora da glória de Deus deve ser o nosso alvo. Nada, absolutamente nada. Irmãos, trabalhem com todo o empenho. Trabalhem com toda a dedicação possível. Se santifiquem, se afastem do mal, busquem com todo o empenho fazer a vontade do nosso Senhor. E Ele há de recompensar cada um de nós. Ele há de recompensar cada um de nós. Não se desanimem, não se desfaleçam, não achem que a obra do Senhor é uma causa perdida, porque não é. Não é. O Senhor foi quem nos resgatou, morreu por nós, e nós vivemos para o seu inteiro agrado, para fazer a vontade do nosso Senhor. Tudo bem, queridos? Vamos orar, agradecendo a Deus pelo nosso tempo de estudo aqui. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por Sua bondade, Sua misericórdia. Obrigado por abrir os nossos olhos para verdades tão profundas como essa. Nos ajude a nos apropriar delas, de modo que nos sintamos encorajados e motivados para fazer tudo aquilo que Te agrada. Por favor, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pensamentos que não estão alinhados com os Seus. Nos afaste, Senhor, de toda maldade, todo pecado. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que não Te agrada. Nosso desejo sincero, Pai, é Te agradar e viver para o Senhor. Nos ajuda, nos capacita, nos ajude a seguir adiante. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.